Oi, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos falar de aves. Então, continuando na seção 2.2, que fala sobre componentes e características das instalações rurais. Hoje com um assunto sobre aves. Então, quais são as instalações requeridas, quais são os setores requeridos para a produção de aves? Então, o setor de produção, propriamente dito, que são os galpões para frangas de corte, postura, com silos, e os galpões para as matrizes, no caso de aves cordeiras. Setor de preparo de alimentos, que é a fábrica de ração, os silos graneleiros conectados com armazéns, transportador a granel. O setor administrativo, que é o escritório, almoxarifado, portão. O setor sanitário, que é a fossa, o crematório, pé de luz, rodovia, plataforma de desembarque. O setor de apoio, que é a oficina, e o setor externo, que fica fora da fazenda. São os postos de vendas, debatedores, integradoras, cooperativas. Então, além dos galpões para a criação dos lotes de frangos de corte, outro componente é o quebra-ventos, que é utilizado para proteger os aviários dos ventos, com o plantio de árvores não frutíferas de crescimento rápido nas faces sul e sudeste da propriedade. Na verdade, as faces sul e sudeste para os ventos frios, né? Então, os ventos frios vêm do sul e sudeste. Mas para a sombra, o recomendado é na face norte, né? Como a gente já viu. As instalações também podem conter cercas necessárias, além da utilidade na delimitação da propriedade de maneira geral, capaz de evitar a entrada de outros animais que podem transmitir doenças e de pessoas não autorizadas. Para isso, as cercas são feitas com tela de alambrado. As cercas são importantes para toda fazenda, independente do tipo de criação, né? E até de cultivo. Eu vou só contar uma história aqui para vocês. Tive um caso de um colega, de um amigo meu, que ele foi plantar em Balsas, né? Que fica ali na Bahia, Ribeira Bahia, tá ali naquela parte ali. E aí, o pessoal da região cultivavam porcos, cultivavam animais soltos. E para ele, que era o gerente da fazenda, produzir soja, ele que tinha que cercar a fazenda para os animais não entrarem. Então, as cercas são muito, muito importantes. Para não ter essa briga, então, ele cercou toda a produção de soja dele. Imagina o trabalho, ter que abrir, fechar a porteira sempre que um caminhão, uma máquina passava, né? Instalações para frango de corte. Então, as características a gente tem que ter em mente, que é importante. A produção de frangos de corte no Brasil, comercialmente utilizada, é a intensiva. As aves são alojadas em uma mesma instalação do primeiro até o último dia, quando vão para o abate. A idade média de abate dos frangos de corte é entre 40 e 50 dias, com peso médio de 2,5. Para Chester é de 65 a 70 e o peso de 3,76 kg. A densidade das aves não pode exceder 30 kg por metro quadrado para assegurar o bem-estar. Então, o bem-estar das aves é bastante importante, né? A gente já viu sobre isso. Então, olha lá os pintainhos no início, né, da criação. Depende das características físicas e comportamental da ave, e também é função do clima e do nível tecnológico do produtor, essas densidades. Um galpão pode conter, em média, então olha lá, a gente está falando aqui de densidade das aves. Então, de 8 a 12 aves por metro quadrado em climas quentes e baixa tecnologia. Quando não tem ventilador, não tem resfriamento, tem gotejamento de resfriamento lá por vaporizador, etc.
não tem nenhuma tecnologia. Então, tem que diminuir a quantidade de aves por metro quadrado. E aí a gente já vai direto para a altíssima tecnologia, que ele praticamente colocou um ar-condicionado lá dentro para os frangos. Então, é até 18 aves por metro quadrado, né? Então, ele já coloca lá o vaporizador para diminuir a temperatura, coloca os ventiladores, então tem todo um planejamento. E para Chester, então vai de 5 a 6 no verão e de 7 a 8 no inverno. Patos e gansos, então vai em uma média aí de 5,5 por metro quadrado. E o dimensionamento do galpão? Então, o período de criação é igual ao período de limpeza mais o período de crescimento das aves. O período de limpeza vai entre 7 a 14 dias. Já o crescimento delas, que a gente já falou, é entre 40 e 50 dias. E o número de instalações necessárias vai depender do período de criação e do intervalo de abate. Então, o período de criação é aquela continha ali de cima, e o intervalo de abate é definido pelo mercado. Então, é um dividido pelo outro que você vai ter esse número de instalações necessárias. Mas, normalmente, adota-se 3 unidades para venda mensal, 5 unidades para venda quinzenal e 10 unidades para venda semanal. Então, aqui um exercício simplinho para vocês estarem, tá bom? Vocês pausam e tentem fazer, porque é muito simples. Se precisar de ajuda, só conversar com a professora. Então, aqui agora a gente vai falar sobre a área do galpão, que é o número de aves dividido pela densidade, e o comprimento do galpão, que é a área pela largura. Então, a densidade de aves, a gente já falou, que é em média de 30 kg por metro quadrado. Considerando o peso médio de abate de 2,5, temos também 12 aves por metro quadrado. Então, aqui já está o número de aves e não mais de quilos. As dimensões do galpão, é comum a construção de aviários nas dimensões de 12 por 100 ou 15 por 150, em conformidade com as necessidades comerciais das empresas integradoras. E a largura, acima de 20 metros, são considerados largos e apresentam normalmente dificuldade na troca de ar. Então, sempre procurar fazer galpões com larguras inferiores a 20. A gente viu ali, ó, entre 12 e 15 é comum, é normal. Então, procurar não fazer galpões muito largos, principalmente para arejar esse ambiente. Outro exercício simples para vocês fazerem, pausa aí, tenta fazer, tá bom? Aqui mais um, que é quase que uma continuidade dele. É simples, facinho, tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer. Instalações para frango de corte. São os aspectos construtivos. O fechamento longitudinal no sentido do comprimento do galpão possui uma mureta de alvenaria com 40 centímetros de altura. No vão, entre a mureta e a cobertura, há telado antipássaro e vedação de acortinado de polietileno. Então, lembra que para suínos a mureta era de mais ou menos 1,10, porque os suínos são mais altos. Os frangos, eles são baixinhos, então a mureta pode ser menor. E essa abertura vai ser maior, vai facilitar ainda mais a passagem do vento, né? Porque a abertura vai ser maior. Contudo, em suínos a gente não tinha telado antipássaro. Já para frango de corte, a gente precisa do telado antipássaro. Por quê? Né? São aves, então os pássaros, eles têm uma maior probabilidade de passar doença, de trazer problemas sanitários para os meus frangos do que no caso de suínos, tá bom? Não que não vá ocorrer problema sanitário caso tenha contatos ali com suínos, mas a probabilidade de ter problema sanitário, se eu não colocar essa tela antipássaro, vai ser muito maior, tá bom? E o acortinado tem, tanto para suíno, que a gente falou,
quanto para os frangos, né? Principalmente para proteção do frio, de ventos frios, de inverno, então facilita, tá bom? Então, cama de frango pode ser de maravalha, casca de arroz ou de café, bagaço de cana, areia, etc. Então, geralmente, coloca ali entre meio e 0,6 quilos de cama de frango por ave. O piso, também de 5 a 6 centímetros de espessura e no máximo 2% de inclinação. Tá aqui um exemplo, tá vendo ali, ó, a mureta baixinha, o telado antipássaro, os ventiladores. Aqui provavelmente pode ser que tenha aspersores para resfriamento, a cortina, o forro, tá vendo? Ó, também tem forro. Instalações estão continuando aqui com os aspectos construtivos. Então, também temos os exaustores, que retiram o ar dessa instalação e estão localizados na face frontal do aviário. E os ventiladores para retirada de ar estão na face posterior do aviário, com resfriamento evaporativo, como eu já falei para vocês. Cobertura e estrutura composta por tesoura, dotada de lanterni, para a largura maior que 8 metros. E beiral, de 1 a 1,5 de largura nas faces norte e sul. Então, o beiral vai para cá, aqui o lanterninha a gente não viu, não consigo ver pelo menos, né? Então, lembrando que aqui são, eu acredito que são os exaustores, né? Por causa da porta, deve ser frente aqui. O afastamento entre aviários deve ser suficiente para que um não atue como barreira de ventilação natural ao outro. Assim, recomenda-se afastamento de 10 vezes a altura da construção, que é o pé direito, né, galera? Entre os dois primeiros aviários, abarlamento, e a partir do segundo, a distância deverá ser de 20 a 25. A gente já falou sobre isso. Então, ó, o vento tá para cá, então, para não haver barreira de ventilação aqui, até nesses outros galpões, fazer aqui uma distância razoável entre eles, tá bom? E isso vai depender da altura do pé direito. Então, aqui, pé direito, em média, é 3, a gente já comentou. Então, aqui a distância entre um e outro vai ser, em média, de 30 metros. Aqui, de 60 metros. Ali, um exemplo desses galpões, tá vendo aqui, ó, tudo aberto, espaçado, não dá para saber aqui o espaçamento deles, mas parece que tá meio junto, né? Parece que tá bem próximo um do outro. Não acredito que essa distância aqui seja de 30 metros, não. Sistema de iluminação artificial. Então, a iluminação artificial é utilizada para aumentar o período diário de luz natural, que é o fotoperíodo, e induzir ingestão de alimentos, que resulta em que? Maior ganho de peso das aves. Porque frango de corte, o interessante é aquela massa muscular ali, né? Então, se está comendo mais, está ganhando ali a carne. Recomenda-se o tipo fluorescente por fornecer maior intensidade de iluminação, número de lumens, consumir menos energia e ser mais duráveis. Então, a gente já comentou sobre as lâmpadas fluorescentes, né? Recomenda-se utilizar de 10 a 12 lumens por metro quadrado de galpão para as aves de corte. Então, frangos de corte, via de regra, dispensam um programa de luz rígido. Mas é importante para quê? Para que eles continuem comendo. Eles acham que está de dia ainda e continuam comendo. Instalações para galinhas poedeiras. Então, as particularidades em relação à intensidade de luz artificial sugere-se que seja 20 lumens por metro quadrado, de 0 ao quarto dia. Apenas luz natural do quinto à nona semana.
do quinto dia à nona semana, de 5 a 10, da 10ª à 18ª semana, e de 10 a 20 até a 80 semanas, até o final da fase de produção. Mas isso aqui, eu acredito que os professores que vão ensinar vocês aves vão explicar melhor o porquê, o que acontece na fisiologia das galinhas poedeiras, nesse caso, tá bom? Mas a gente tem que saber que existe essa programação de quantidade de luz, tá bom? Para quando vocês forem projetar a instalação de aves para vocês. Fases da vida poedeira. Então, o plantel de galinhas poedeiras é caracterizado pela idade. Na fase inicial de cria, de 0 a 7 semanas. De recria e de crescimento, de 7 a 17 semanas. E produção, a partir das 18 semanas e pode até 18 meses. Então, após a fase de produção, as aves são enviadas para o abate, devido ao fim do período econômico de postura. Para cada uma das fases citadas acima, há que se considerar o sistema de manejo, alimentação e instalação. Então, após 140, 550 dias, acabou o período econômico das galinhas de postura, vai todo mundo para o abate trazer lucro para o produtor continuar esse lucro. Olha aqui um exemplo de galinhas poedeiras. Então, o sistema de criação pode ser piso, piso, piso. Então, todas as fases são feitas em galpões com piso de concreto forrada com cama de material absorvente, e a fase de cria e recria é realizada de maneira geral em um só tipo de galpão, enquanto que a fase de postura em galpões com ninho. Então, se elas na fase de postura, né, tem que ter ali o local para elas botarem. Piso, piso, gaiola. Bastante comum esse aqui, ó. A fase de cria e recria realizam-se em galpões com piso de concreto forrado com cama. Entre 11 e 18 semanas, as frangas são alojadas nas gaiolas de posturas fabricadas com arame galvanizado. A gente viu aqui. Piso, gaiola, gaiola. Então, piso de concreto e cama para a fase de cria. E por volta da 6ª à 8ª semana, as frangas são transferidas para as gaiolas de recria e elas ficam ali até o final da sua vida produtiva. Bateria, gaiola, gaiola. Então, as fases de cria realizadas em bateria, que são um pouco maiores ali. E aí as baterias constam de 5 módulos. Desculpa, gente. 5 módulos de 2 metros de comprimento para 1 de largura, com capacidade para abrigar de 200 a 300 aves, que são franguinhas ainda, né? São tainhas mais pequenininhas. Por volta das 6ª e 8ª semanas, as frangas são transferidas para as gaiolas de recria e ficam até o final da sua vida produtiva. Então, também encontramos o de bateria piso-piso, daí vai depender do produtor. O sistema mais comum é all-in, all-out, que é todos entram de uma vez e todos saem de uma vez, né? Principalmente para frango de corte. Então, isolamento das aves por idade diferentes, passadas de 100 metros, né, que a gente falou, que o mínimo é 60 metros, né, mas é importante que seja mais de 100, maior, né, esse espaçamento, então 100 metros. Limpeza e descanso dos galpões, em média de 30 dias. E o número de instalações para esse sistema de criação, a granja deve dispor de aproximadamente 5 núcleos de produção, para não haver galinhas de idade diferente dentro de um mesmo galpão. Então, para galinhas poedeiras também, a idade delas é importante, então todos tenham mais ou menos a mesma idade, né, para ter uma produção contínua. E os dados para cálculo, agora vamos dimensionar. Olha lá. Bateria como local de criação. Neste sistema, aves são colocadas numa estrutura de madeira ou metálica com 5 andares. Cada andar possui dimensão de 1 por 2
por 30 centímetros de altura e capacidade para 40 pintinhos, dando um total de 200 pintinhos por bateria construída. Estas baterias ficam geralmente dispostas debaixo de um galpão ou cobertura para proteção dos pintinhos contra o sol, ventos e chuva. Então, o piso como local de criação, dimensionamento e construção semelhantes ao galinheiro para frangos de corte, utilização do galpão por lote de aves, então de 6 a 7 semanas, e a densidade entre 20 e 22 aves por metro quadrado. Então, a capacidade planejada deve ser superior em 3% à recria e também a cada núcleo de poedeiras. O intervalo de compra dos pintinhos deve ser de 90 dias em média. Essas instalações são necessárias até que as aves comecem a botar, no caso de poedeiros. Então, piso como local de criação, semelhantes aos galinheiros para frangos de corte, e utilização do galpão por um lote de aves da 7ª à 17ª semana. E as densidades é de 10 a 14 aves por metro quadrado. Gaiolas como local de criação. Então, o uso de gaiolas evita acidentes, doenças, facilita o manejo individual e o controle da ração. Então, nesse sistema, as gaiolas são dispostas no galpão em paralelo ou escada, formando de 4 a 12 fileiras. Então, a utilização do galpão por um lote de aves é da 7ª à 17ª semana, igual. Dimensões da gaiola de 50 por 50 por 38 centímetros de altura. E densidade das aves é de 6 a 8 aves por gaiola. Então, olha ali o cálculo como se faz. O número de gaiolas é igual ao número de poedeiras, que é o total do plantel, dividido pela densidade de aves por gaiola. Então, o piso como local de produção, aqui a gente já comentou. Utilização de galpão por um lote de aves, que é 18 semanas a 18 meses, e a densidade de aves de 4 a 5 aves por metro quadrado. Então, o número de ninhos é um ninho para cada 4 poedeiras, e o comedouro de 7,5 centímetros linear por ave, e o bebedouro 2,5 centímetros lineares por ave. E gaiola, para fase de produção, varia de acordo com o fabricante, sendo recomendado espaço de até 400 centímetros quadrados por galinha, de 4 a 8 centímetros lineares de comedouro, bebedouro, para evitar o umedecimento da ração. Utilização do galpão por um lote de aves de 18 semanas a 18 meses. A dimensão e a densidade de aves vai ser o mesmo, porque o porte dela vai ser mais ou menos igual, né? Opa! Então, o exercício aqui eu coloquei para vocês, facinho, tá bom? Então, calcule o número de gaiolas necessárias para comportar 7.500 aves de postura. Tentem fazer, se tiver dúvidas, deixe um comentário, pergunta, tente falar com a professora aí, que a professora te responde. Sistema de suspensão das gaiolas, confeccionadas como canos, ferragens, aproveitados ou madeira. Os ninhos são elaborados com tábuas ou chapas galvanizadas, formando um conjunto de 2 fiadas de costa para o outro, ou fiada única com 3 andares no máximo. Então, aqui, ó, sistema de suspensão para gaiolas, e aqui é para os ninhos. Tem um exemplo aqui, tá aqui. Aqui são ninhos, tá vendo? Então, tudo isso aqui é ninhos. Aqui do outro lado, provavelmente, também tem mais ninhos. Tá ok? Aqui também outros ninhos. Então, local, considerações finais. Local seco, arejado e com disponibilidade de água potável, fresca e abundante é recomendado. Proximidade das fontes de produção de milho, então o milho apresenta 60 a 79% do volume das rações. A maior parte da ração é milho, então é importante que seja próximo ao local de produção, para
ser menor o custo. Facilidade na aquisição de pintainhas de um dia e rações de concentrado. Então, locais que sejam próximos de integradoras, né, que fornecem esses pintinhos, e proximidade dos abatedouros e centros consumidores também é importante, né, porque daí você gasta, o custo é menor com logística. Então, gente, dúvidas é só vocês falarem com a professora, tá bom? Encerramos a aula por aqui e até a próxima.